Chaves bate todos os recordes de audiência atual do SBT, superando inclusive o programa do Ratinho. Pois é, meus nobres, o que a gente já sabia está sendo comprovado. Aqui, essa notícia ela é boa e ruim ao mesmo tempo, ela tem dois aspectos. O primeiro, que eu considero positivo, e as matérias vão confirmar isso aqui pra você, veja bem, a primeira diz o seguinte, ó, do dia 11/12, Chaves é a maior audiência do SBT pelo segundo dia seguido. Seriado superou o programa do Ratinho nos décimos, de acordo com dados do top 5 do canal na terça-feira. Escalado para alavancar os índices do horário nobre do SBT, Chaves tem cumprido muito bem o seu papel, de acordo com os dados da Canta Ibope Mídia, obtidos pelo portal Alta Definição. O seriado se garantiu com a maior audiência do canal na terça-feira, dia 10, feito conquistado pelo segundo dia seguido. Levado ao ar entre 20h44 e 21h06, o seriado Chaves obteve 5,33 pontos de média e 8,5 de share. No mesmo horário, a Record garantiu a vice-liderança, isolada com 8,4 pontos de média e 13,4 de share. Mais tarde, entre 22h26 e 23h25, o programa do Ratinho registrou índices semelhantes, porém acabou ficando abaixo do Chaves nos décimos. Mais tarde, entre as 22h26 e 23h25, o programa do Ratinho registrou índices semelhantes, porém acabou ficando abaixo do Chaves nos décimos. Foram consolidados 5,29 pontos de média e 10,7 de share. Nessa faixa, a Record obteve 6,9 pontos de média e 13,9 de share. E aqui você tem uma tabelinha, né, mostrando aqui como é que ficou, né? Chaves em primeiro lugar com 5,33, em seguida o Ratinho com 5,29, Chapolin vem logo em seguida com 4,6, SBT Brasil com 4,5 e A Caverna Encantada com 4,4. Esse é o índice de audiência no dia 10, tá certo? De dezembro de 2024. Chaves arrebentando tudo e a todos. Aí ainda tem a segunda matéria, certo? Mas veja, só por aqui. Como é que um programa, né, que traz esse tipo de audiência, você não precisa gastar nada porque é um programa antigo, então é bem mais barato do que você comprar uma programação atual. E é audiência garantida. Por que alguém ficaria contra isso? Nós aprendemos desde pequeno que, olha, as TVs vão tirando os programas antigos que a gente gostava porque eles não dão mais audiência, simplesmente por causa disso. Nós aprendemos assim. Olha, tal apresentador era bom, tal. Ele foi tirado porque ele não dava mais audiência. Eu digo pra vocês, com toda certeza, meu irmão, de quem pesquisa há anos, mais de uma década, que antigamente, bem antigamente, nos primórdios, era de fato assim. Mas depois que as TVs começaram a depender de verba de Estado, de verba de patrocinador e etc, etc, isso acabou. O grande império hoje está na mão de 13 famílias, acredite você ou não. Elas detêm a maior parte da renda mundial. Conseguiram isso através de acordos obscuros, comprando serviços essenciais e concentrando neles próprios a riqueza global. Diz as más línguas que o que resta para o resto da humanidade é 10%, para ser disputado por nada mais nada menos do que 8 bilhões de pessoas. 10% ou menos. Tem gente até que diz que é 5%. A riqueza total está na mão deles. Então aquela história, olha, você precisa ter audiência, você precisa fazer programas, séries, novelas, desenhos que agrade a população, que o cara olhe, como é o caso do Chaves, e veja aquelas cenas ali e se identifique, porque o Chaves é isso. Mesmo o cara que hoje já tá mais velho, já esqueceu do tempo da própria infância dele, quando ele olha pra Chaves, eu duvido ele não lembrar de um sobrinho, de um filho, até um vizinho, né, que se comporta exatamente igual porque é criança. O Chaves encena ali pensamentos, decisões de uma população pobre, que é a maioria do povo mesmo, principalmente em países de terceiro mundo, e aquela inocência que a criança tem, e que hoje tá ficando até rara, né, nas próprias crianças. Por quê? O moleque faz 5 anos, 6 anos de idade, o pai dá logo um celular com acesso a tudo que ele quiser. Então a inocência ela tá morrendo, isso é um fato. Mas mesmo assim, né, muito do que você vê ali no Chaves continua atual, porque criança é criança. Então por a pessoa se identificar, e antigamente até as propagandas eram feitas assim, né, reforçava o gosto da própria população, hoje já não é. Você viu a propaganda do Polo, não preciso falar, né? O mundo automobilístico, um gosta de zoar o carro do outro, há muita disputa inclusive entre as marcas, proprietários das marcas, a marca tal é a melhor. E aí vem a própria marca, né, e acaba com o seu próprio consumidor fazendo uma propaganda daquela, né? Não, mas esse público agora, Davi, ele tá comprando muito, mas não se compara à população, mostra os números, mostra quantos bilhões entrou a mais. Aquilo foi um desastre, tanto é que depois daquilo os caras foram pra cima com tudo, pra esconder os dislikes, porque foi recorde
né, em número de dislike aquela propaganda. Muito dono, inclusive, levando o carro de volta. Então é isso que você tem que falar com aquele seu amigo idiota que diz: não, mas olha, essas coisas aí, por exemplo, um Jaspion sai do ar porque não tem mais espaço. Se passar isso aí, ninguém vai assistir. Conversa fiada. Os mesmos olhos que você tinha lá em 84, 88, 90, a criança de hoje também tem. E se ela vê, ela vai ficar assim deslumbrada. Agora, os valores que essas séries traziam é o que eles não querem que traga mais. Porque eles acham que se manter esses valores, o que eles chamam também de estereotipos, aí não vai ter a evolução, ou seja, a doutrinação que eles querem fazer. É esse o grande problema. A audiência tem demais. Olha a segunda matéria aqui do Chaves, ó. Esses programas trazem muita audiência. Tá aqui, ó. Matéria mais recente, do dia 12. Chaves bate recordes no SBT, mais de 1 milhão de telespectadores e liderança isolada, né? Tá aqui, ó, um tapa na cara. O seriado mexicano Chaves, um clássico da televisão brasileira, provou novamente sua relevância ao consolidar-se como a maior audiência da programação do SBT. Exibido em horários estratégicos, o programa alcançou marcas expressivas e reafirmou sua popularidade ao longo das décadas. Em 9 de dezembro de 2024, Chaves registrou 4,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, número que subiu para 5,3 pontos no dia seguinte, mostrando um crescimento contínuo e destacando-se como o principal atrativo da emissora. Cada ponto de audiência equivale a 73.280 televisores ou 191.480 telespectadores na Grande São Paulo. Conforme dados consolidados da Cantar e Ibope Mídia, assim, o episódio do dia 10 foi assistido por aproximadamente 1.014.000 pessoas. Um marco significativo em um cenário televisivo altamente competitivo. Estes números não só superam produções importantes do SBT, como o SBT Brasil e o programa do Ratinho, mas também garantiu ao canal um lugar de destaque da disputa pela audiência noturna. Após um hiato de alguns anos, a decisão do SBT de reintegrar Chaves à sua programação em outubro de 2024 revelou-se um acerto estratégico. Exibido em 2 faixas horárias, nacionalmente das 20h45 às 21h05 e localmente em São Paulo das 13h10 às 13h30. O seriado conseguiu atrair públicos diversos, potencializando seus índices de audiência. Nos horários noturnos, o apelo de Chaves reforçou a fidelidade de telespectadores nostálgicos e cativou nossas gerações. O formato curto de 20 minutos por episódio, aliado a um conteúdo universalmente reconhecido por seu humor simples e situações do cotidiano, garantiu sua aceitação e sucesso. A exibição local do programa, voltada exclusivamente para São Paulo, também trouxe resultados expressivos, demonstrando o poder do seriado em atrair audiência. Eles ficam aqui tentando também explicar, não, porque é nostalgia e identificação, é porque o formato é pequeno, não, é porque o programa é bom e mostra, né? A verdade é essa, quer ouvir a verdade, vem pra cá. O Chaves da audiência, por quê? Vamos pegar aqui Ultraman. Era um seriado bom na época dele, o primeiro Ultraman? Era. Mas, né, quando ele veio ser reexibido, os programas que eu tava assistindo na época era Jaspion, né, Kamen Rider, era os Power Rangers, né, a primeira temporada que é ótima, excelente, e por aí vai. Ou seja, o Ultraman ou o Lion Man, que foram bons programas na sua época, já não se encaixavam mais porque estavam antigos demais, já estavam ultrapassados de verdade. Eles precisaram, né, ser refeitos. Inclusive estão saindo, o Ultraman eu acho que sai até hoje, pelo menos até um tempo desse saía. Então esses programas não tinham espaço pela qualidade dos novos. Os novos realmente eram melhores, mas quando você olha principalmente para o humor, agora que os nossos deuses deram marteladas em tudo e se meteram em tudo, você vê que não há mais espaço para você fazer um humor realmente engraçado, aquele humor que todo mundo ria. Você olha para a Praça é Nossa hoje, você não consegue assistir, é uma porcaria. A própria Globo, né, que tinha vários programas também ali, como a Diarista e outros, né, um monte, Sai de Baixo, tinha um monte, né? Mas quando essas leis foram sendo implementadas, leis que eles mesmos defenderam e apoiaram, esse humor desapareceu porque simplesmente ficou sem graça. Você não pode brincar com nada. Mas o Chaves, né, não trazia esse humor mais pesado e trazia uma coisa mais infantil, e mesmo assim querem cancelar, ele ainda tem espaço, né, dentro da lei. Ele ainda não é um programa ilegal, mas logo logo ficará, porque eles estão batendo o martelo o tempo todo. A martelada está pesando e a tendência é que esse martelo fique cada vez mais pesado e agressivo. Isso tudo tem a ver, meus irmãos, com o controle total das finanças. Vocês sabem disso. Dê-me o controle do dinheiro e eu não preciso saber quem faz as leis. É isso. Você compra tudo, meu irmão, com dinheiro. Então, como a programação nova, apesar da tecnologia, né, toda a experiência que a própria humanidade adquiriu ao longo dessas décadas, não serve de nada quando você literalmente faz uma coisa amarrada, preso. Ah, não fale isso, não faça isso. E pior ainda,
vem empresas, né, dessas e dizem, olha, coloca isso no teu roteiro, coloca aquele ali, coloca esse daqui, isso aqui também está sem representatividade, bota lá. Simplesmente não se encaixa com o roteiro, simplesmente não se encaixa com a história, com os outros personagens, mas você tem que meter aquilo lá. E outra, né, tem que dar destaque. Então vai se tornando aquela meleca, aquela porcaria que as pessoas não querem ver. Então se é pra ver uma coisa ruim, as pessoas vão assistir o antigo. É isso que tá rolando. Então esse é um dos pontos, né, negativos. Tem outro ponto também que a gente vê, é positivo e negativo. A audiência do SBT caiu muito, assim como todas as emissoras. Nesses horários, pode ter certeza que eles batiam 20 pontos, né? A Globo chegava a bater 21 pontos, já chegou a 30 pontos. E você olha pra hoje, né, 5 pontos, olha aí, estão caindo, né? Estão caindo, desabando literalmente. Então isso está acontecendo, é um ponto positivo. E é negativo saber que ainda tanta gente dá relevância, né, às emissoras, que já deveria ter perdido só pelas mentiras que já passaram, né, manipulações feitas, transformado heróis em vilão, vilão em herói, por tantos anos e prejudicando a nação, fazendo com que a gente esteja exatamente nessa posição que estamos agora. Não era para as pessoas dar mais relevância, mas infelizmente continuam dando. Então esse é o ponto negativo, né? Um dos pontos negativos, e o positivo é esse, né? Que as pessoas estão acordando, pelo menos para isso, estão percebendo essa doutrinação, e muitos pais, inclusive, são responsáveis por essa audiência boa do Chaves, porque tá pegando o filho e dizer, vem cá, vai assistir isso aqui. Não assiste essa porcaria que você tá vendo, não. Você vai assistir isso aqui agora. É isso que um pai e uma mãe devem fazer. Porque, repito, a programação que uma criança assiste, ela programa a criança. Então, se você quer manter o seu filho ingênuo, quer manter ele como criança de fato, você tem que pegar uma família de dinossauro, você tem que pegar o Chaves. Essas coisas, não? Um Jasper, um Gibão, um Jiraya, essas coisas. E trazer para o seu filho. Porque se você deixar essa programação atual, meu irmão, logo, sinceramente, o que você vai ter é um inimigo íntimo dentro da sua casa. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não, porque é um papel que o criador desempenhou a cada pai e mãe. Ensina o caminho que teu filho deve andar. É isso, meus irmãos. Fico feliz por um lado, triste por outro, mas acho que colocando aí na balança é uma boa notícia, né? Também foi aprovada aí a castração química, né? Mas acho muito difícil isso funcionar, porque quando chega lá nos deuses do Olimpo eles vão dar uma martelada, né? Por isso que eu também não fiz vídeo, e porque até a minha amiga Celi só, Davi, um vídeo, né? Daria um vídeo legal e tal, daria, né? Mas eu não acho que vai ser praticado. Se for realmente praticado, aí eu farei um vídeo com muita alegria, comemorando mesmo, mas acho que não, meus irmãos. Vocês sabem que quando chega lá nos deuses eles dizem, não, isso aqui não é constitucional e ponto final e calem a boca e pronto, né? O que uma câmara inteira fica ali discutindo, articulando, no povo gastando com eles, né? Não adianta de nada, porque chega no martelo, o martelo destrói, acabou. Vai fazer o quê? Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!